Boa noite. Que a paz de Jesus envolva todos nós. O tema que eu trago essa noite para compartilhar é Espiritismo, informações que modificam vidas. Todo aquele que vem expor a palavra espírita não é um professor, um mestre, e sim um aprendiz. E sendo um aprendiz, acaba compartilhando daquilo que estudamos. Gostaria de passar aqui uma canção chamada Quem Somos? Pare, pense na vida, faça perguntas, queira saber de onde viemos, quem somos, para onde vamos. É bom entender. Tudo tem resposta, você pode crer. Comece hoje mesmo a procurar compreender. A Terra é apenas uma escola sideral, é uma passagem da vivência espiritual. Pare, pense na vida, faça perguntas, queira saber porque Deus então criaria tantos planetas na imensidão. Tudo tem resposta, você pode crer. Comece hoje mesmo a procurar compreender. Deus que é Pai poderoso não criaria nada em vão. Não somos os únicos seres da sua criação. Pare, pense na vida, faça perguntas, queira saber se só temos uma existência na Terra, por que tanta diferença entre as pessoas? Tudo tem resposta, você pode crer. Comece hoje mesmo a procurar compreender. Deus que é justo e bom, sempre só quer o nosso bem. O que vemos são colheitas de um passado mais aquém.
a procurar compreender. A terra é apenas uma escola sideral, é uma passagem da vivência espiritual. Pare, pense na vida, faça perguntas. Queira saber Tudo tem resposta. Você pode crer, Deus é justo e bom. Então a proposta dessa noite é para que nós, nesse momento, que nós possamos parar, pensar na vida, fazer perguntas, querer saber. Porque tudo tem resposta. Basta que nós cremos. Mas precisamos hoje a começar a procurar compreender. E a doutrina espírita é gigante. Faço até um convite às pessoas que frequentam essa casa que procurem os grupos de estudos, que é o melhor meio de a gente responder esses questionamentos, buscar essas respostas através da compreensão. A gente vai colocar alguns pontos ou princípios básicos que fundamentam a doutrina espírita. Iniciando sobre a questão da crença em Deus. Na nossa história, a crença em Deus é muito antiga. Acredite-se que desde que o homem chegou a habitar esse planeta, já existia um sentimento de um ser superior. No início, Deus era considerado como os fenômenos da natureza. O Deus do sol, o Deus da lua, o Deus da chuva, do trovão. Enfim, tudo que era estranho ou desconhecido ou que tinha uma força natural era considerado Deus. Passado mais alguns séculos, alguns milênios, aí veio a questão da mitologia grega, em que atribuía a Deus a forças, seja elas por uma virtude, pelo poder, pela sabedoria, Deus da riqueza, mas todos eles tinham um formato, né, uma estátua, uma imagem, diversificando a diversidade de Deus. Passado mais uma época, o povo hebreu foi o primeiro povo a crer no único Deus. Mas na época acreditava-se que Deus era cruel e vingativo. Isso ainda é tão forte que até os dias de hoje se vê as pessoas dizendo assim: não faça isso porque Deus está vendo. Ou quando as mães, pais vão orientar as crianças, educar, cuidado, Deus está vendo. Nós não fazemos muitas coisas imaginando que Deus está vendo. E isso é algo que nós trazemos ainda lá do tempo dos hebreus. É algo que ainda está dentro de nós. E passados-se mais uns séculos, ou melhor dizendo, 1600 anos depois, veio Cristo. E o Cristo é o primeiro ser na face da terra que olha ao céu e chama Deus de Pai. Quando Ele nos dita a prece, o Pai nosso que estás no céu. É o primeiro ser que chama de Pai. Mas além disso, Ele coloca como Deus sendo um Pai de amor. Passado-se mais um tempo, 18 séculos, surge a doutrina espírita, ou a doutrina dos espíritos, ampliando a visão a respeito de Deus, colocando para nós que Deus é único, que Deus é Pai, é um Pai de amor, mas que Ele é justo e bom e misericordioso.
quanto tempo nós vamos levar, ou quantos séculos nós vamos levar para entender ou compreender a justiça e a bondade divina? Porque muitas vezes nós achamos que Deus não é justo. Ajuda o vizinho, os meus amigos, e a mim parece que me estou esquecido. Será que Deus erra? Com mais de 7 bilhões de seres encarnados, de seres humanos encarnados, quase chegando a 8, em torno de 23 bilhões de espíritos desencarnados, Deus escolheria justamente a mim para errar? Para pensar. Deus não é. Além disso, outro princípio que a doutrina espírita nos traz é a imortalidade da alma. Que nós não morremos. Nós continuamos vivos. E se continuamos vivos, nós retornamos através da reencarnação. Aliás, reencarnação é um princípio da doutrina espírita, divulgado pela doutrina espírita, mas não foi criado pela doutrina espírita, apenas revelado, porque isso está nas leis divinas. E os povos orientais, principalmente os hindus, já creem na reencarnação há muito mais de 2000 anos. Então a reencarnação não é algo que surgiu hoje. Aliás, desde que o mundo é mundo, a reencarnação. Outro ponto é a questão das penas e recompensas futuras e não eternas. E respondemos todos nós a lei de causa e efeito. Sendo assim, a doutrina espírita nos traz dizendo que não existe mais o céu e o inferno absolutos. Aliás, vamos pensar que Deus, sendo justo e bom, condenaria um de nós, filhos dele, ao inferno? Ou será que o inferno não é um estado de consciência, um estado de espírito nosso? Falando do paraíso, o que será que a gente imaginaria um paraíso? Vamos tentar imaginar um paraíso. Para alguns podia ser uma praia tranquila, vendo as ondas do mar. Outros, uma casa de campo, olhando os tanques, os peixes, os pássaros. Vamos nos imaginar ficando uma semana nesse lugar. Nossa, que bom, né? 2 semanas. Não vai começar a dar um tédio? Poxa, ficar só contemplando a natureza. Isso parece que... Agora imaginou nós a eternidade apenas contemplando? Ou será que quando a gente se sente útil, aquilo não é algo que nos satisfaz? Céu talvez seja esse estado. Então a doutrina espírita já traz por baixo, abaixo essa questão de céu e infernos absolutos. Né? Outra situação é a comunicabilidade com os espíritos, através da mediunidade. Aliás, será que nós temos espírito? Será que nós temos um espírito dentro de nós? Pela doutrina espírita, nos afirma que nós não temos espírito. Nós somos espíritos. O que nós temos é o corpo. E se nós estivermos andando, caminhando e levarmos um susto, e nós abandonarmos temporariamente esse corpo desmaia. Então nós saímos temporariamente e o corpo, pela lei da gravidade, cai. O dia que nós desencarnarmos, esse corpo vem abaixo. Mas nós continuamos vivos. Algumas pessoas às vezes nos procuram dizendo assim: olha, eu estou escutando espíritos, eu estou vendo espíritos. E eu digo assim: eu também. Porque todos nós somos espíritos. Ora estamos encarnados e ora estamos desencarnados. Então nesse momento todos nós estamos vendo espíritos. Aquele que tem a mediunidade da visão, além de nós encarnados, consegue observar os espíritos desencarnados que estão ao nosso redor.
Pelo fato de nós não ouvirmos e não percebermos pela visão, pela audição ou pela intuição, eles vão deixar de estar aqui? Não. Então todos nós somos espíritos. E outro princípio básico é a questão da evolução, da pluralidade dos mundos habitados. Mas vendo a questão de Deus justo e bom, então Deus não castiga. Recebemos sempre as consequências de nossas escolhas. Temos o livre-arbítrio, a liberdade de agir. Ninguém nos obriga a nada. Nós é que procuramos agir do nosso modo. Mas às vezes de tanto errarmos ou de tanto cairmos, nós queremos começar a acertar. Mas ninguém nos obriga. Nós é que o procuramos. E Deus nos dá a oportunidade de nos reajustarmos com a sua lei. Mas aonde que está escrito a lei de Deus? Será que está escrito em algum livro essa lei de Deus? E que bom que ela não está escrita em livro algum. Porque os Espíritos nos respondem que ela está escrita na nossa consciência. Então todo ser humano, no íntimo do seu ser, tem a ideia do que é justo ou injusto, do que é certo ou incerto. Entretanto, nossa visão às vezes pode estar embaraçada, né? Então todo ser humano tem a ideia do que é justo, do que é certo e do que é incerto. Então se tem 4 crianças e tem um bolo com 4 pedaços, automaticamente as crianças entre si, um pedaço para cada um. Ninguém precisou falar nada. Tenha consciência do que é justo. Mas a nossa visão às vezes pode estar embaraçada, né? E Allan Kardec diz o seguinte, que pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre. A simples dúvida, será que existe vida após a morte? Eu acho que não. Nosso pensamento se concentra tudo aqui na matéria. Já a ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir, consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista que eles encaram a vida terrena. Então, se a gente crê que existe vida após a morte, ou que a gente não acaba aqui a nossa vida, a gente tem esperanças fortalecidas no dia da manhã. E que Deus nos dá sempre novas oportunidades. E lembrando que a doutrina espírita é consoladora. Mas se a doutrina espírita é consoladora, então qual é a origem das nossas aflições? Por que a gente sofre tanto? E a doutrina espírita diz que só tem 2 origens das nossas aflições. Que bom, né? Apenas 2 causas. Ou é dessa vida presente, dessa vida atual, ou é de uma vida passada, ou de vidas passadas. São causas atuais ou causas anteriores. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5. Mas mesmo assim, por que nós sofremos tanto? Possivelmente por falta de compreensão ou talvez por falta de fé. E Jesus disse o seguinte: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jesus disse para nós que vinde a mim todos aqueles que estiverem sofrendo, que eu vou tirar o sofrimento de cada um. Jesus veio trazer o quê? O alívio. Veio deixar mais fácil nós levarmos as nossas dificuldades. Mas Ele não tira. Ele traz nós o alívio. Trazendo essa compreensão de que Deus é Pai. E sendo Deus Pai, não nos deixa nenhum de seus filhos abandonado. Lembrando sempre que a doutrina espírita é consoladora. E tem um item
do capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, do Espírito de Verdade, que ele traz o seguinte: Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe pedem. Seu poder cobre a terra e por toda parte, junto de cada lágrima, colocou ele um bálsamo que consola. Junto de cada lágrima há um bálsamo que consola. Se nesse momento possamos estar com alguma lágrima, algum sofrimento, e não estamos encontrando bálsamo, ele está ao nosso lado. Às vezes chega com a batida da porta de um vizinho emprestando algo, um açúcar, um café. Um amigo que liga perguntando: me deu vontade de ligar para você, está tudo bem com você? Às vezes aquela mensagem que eu abro o livro e ali tem a resposta. Eu ligo o rádio e tem um programa religioso e vem uma palavra de conforto. A televisão. Sempre há um bálsamo. E é junto de cada um de nós, lembrando sempre que é um anjo da guarda. Nós nunca sofremos só. Podemos nos imaginar só, mas Deus concede pela sua bondade um anjo guardião. Falando ainda sobre conceitos da doutrina espírita, tem uma mensagem também que fala o seguinte: os bens da terra, falando sobre a verdadeira propriedade, os bens da terra pertencem a Deus, que os dispensa à sua vontade, e o homem deles não é senão usufrutuário. O homem não possui de seu só o que pode levar deste mundo. O que encontra ao chegar e o que deixa ao partir, desfruta durante a sua permanência na terra. E nós às vezes passamos a vida inteira dizendo assim: a minha casa, o meu carro, o meu terreno, os meus filhos, a minha esposa, o meu marido, será que é nosso mesmo? Bom, mas o corpo é meu, né? O meu corpo. Será que é meu mesmo? Será que nós conseguimos levar disso para o plano espiritual? Nós não conseguimos. Tudo que é da esfera material fica aqui. Agora, nossas conquistas, o nosso aprendizado e mesmo os nossos fracassos, nossos tropeços, a gente leva conosco. Porque tudo isso faz parte do nosso aprendizado. Então, quando a doutrina espírita nos traz essa ideia, sabendo que nós somos espíritos imortais, nós começamos a mudar um pouquinho o nosso jeito de pensar. Também sobre a questão da reencarnação, que a reencarnação nada mais é que uma nova oportunidade nesta escola chamada Terra. E escola essa Terra que está passando por um período de transição. Às vezes nós estamos olhando esse mundo tão tumultuado e imaginamos que ele não tem jeito mais. Mas essa é a nossa visão. Como que será que é a visão de Deus? Para Deus esse momento é um momento de transição, um momento de mudanças. Já fizeram mudanças na casa de vocês? Todos nós, um momento ou outro, já fizemos uma reforma, uma mudança, né? E quando começamos a fazer uma reforma na casa que a gente está morando, puxamos os móveis para cá, os móveis para lá. Dia de mudanças, de reformas, é interessante a gente receber visitas? A gente não gostaria, né? Porque você vai ver, a casa está bagunçada. Nesse momento, nós estamos em reformas no nosso planeta Terra. E que nós que estamos aqui, estamos olhando, parece que esse mundo está uma bagunça. Mas a partir da reforma, a gente vai vir para um mundo novo. Um mundo melhor de se viver. Então, diante da eternidade, esse período de transição é curto. Mais adiante, nós estaremos vivendo num mundo bom. Então, vivemos nesse momento de transição planetária. A religião
principalmente a doutrina espírita, nos convida à reflexão. E o que nós podemos fazer para contribuir com esse mundo novo que está chegando? O que será que eu posso fazer para contribuir com esse mundo novo? Um comentário de Allan Kardec sobre a educação. Diz Allan Kardec: há um elemento que não se costuma fazer pesar na balança e sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria. Esse elemento é a educação, não a educação intelectual, mas a educação moral. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar os caracteres, a que incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. A definição de Allan Kardec para a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Desde quando nós estamos adquirindo hábitos? Desde que nós surgimos nesse planeta Terra. Há muitas encarnações. Então, a todo momento nós estamos adquirindo hábitos. E a nossa educação é o conjunto desses hábitos. Se eu quero mudar, eu tenho que melhorar então o quê? Os nossos hábitos. Às vezes eu vou até o médico, e aí o médico descobre uma situação de um problema orgânico do nosso corpo e faz restrição. A partir de hoje você não pode se alimentar deste e daquele tipo de alimento. Bom, então eu começo a me alimentar dos outros, criando assim um novo hábito alimentar, mas por uma restrição médica. Entretanto, nós de tanto andarmos por esse planeta em inúmeras reencarnações, às vezes vamos tropeçando, às vezes acertando, tropeçando, e aí recebemos o convite interior dentro de nós que algo parece que me diz que eu preciso fazer alguma mudança, eu preciso fazer algo. Então eu começo a pensar em mudar de hábito. O que é um hábito? Devemos começar por aí. O que é o hábito? Hábito é a repetição de um ato. Por exemplo, eu não tenho o hábito da leitura. E alguém nos convida, mas vamos ler. Mas eu não tenho o hábito de ler. Até nem gosto de ler. Então eu começo a ler uma página. Leio uma página hoje, leio outra amanhã, depois da manhã, e aí vou lendo. Eu vou repetindo esse ato de ler. Passadas-se 2 semanas, eu nem penso mais, eu pego o caderno, pego o livro e leio. Criei um hábito. Eu não tinha o hábito de vir ao centro espírita. Vim uma vez, vim mais uma vez, e aí fui repetindo que toda terça-feira, à noite, às 19h15, eu venho ao centro. E de repente, passa uma semana, 2, um mês, daqui a pouco faz um hábito. Eu já coloquei isso dentro de mim. Então, para mudar um hábito, eu tenho que criar um ato novo e começar a repetir esse ato, até ele se incorporar dentro do nosso ser, mudando assim de hábito. Por isso que Allan Kardec foi muito feliz ao falar da educação como um conjunto de hábitos adquiridos. Então, quando alguém diz assim, mas esse filho não tem mais jeito, né? Porque a gente tentou, e alguns dizem, se não educar quando é criança, até os 10, 13 anos, depois não tem jeito. Espera aí. Se a nossa educação se faz só na infância, ou no início ali da adolescência, depois não tem mais jeito, o que nós vamos ficar fazendo o resto do tempo nessa encarnação? Nós vivemos em média 75 anos. E a todo momento a gente está aprendendo. É claro que às vezes a gente aprende com o amor, com as lições paternas que a gente recebe na família. E às vezes, na maioria das vezes, a gente aprende com a dor.
A dor é uma disciplina, é um disciplinador, porque nos reencaminha para novas diretrizes. Mas todo momento nós estamos aprendendo. E ainda sobre a educação dos filhos, Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, coloca a seguinte situação: a tarefa não é tão difícil quanto vos possa parecer. Não exige o saber do mundo, podem desempenhá-la assim o ignorante como o sábio, e o Espiritismo lhe facilita o desempenho, dando a conhecer a causa das imperfeições da alma humana. Existe receita de como educar o filho? Não, porque cada filho é um ser individual. Cada filho, cada ser merece atenções diferentes, porque todos nós somos seres diferentes. Entretanto, pela doutrina espírita, a gente vê que quando um ser renasce no berço familiar, ele é um ser milenar. Ele já tem informações de outras encarnações e está naquele momento para compartilhar este ambiente. Tem um item também do Livro dos Espíritos que fala da influência do Espiritismo no progresso, na questão 798. O Espiritismo se tornará crença comum ou ficará sendo partilhado como crença apenas por algumas pessoas? Será que o Espiritismo vai se tornar uma crença comum, uma crença popular? Ou vai ficar sendo partilhado só nas casas espíritas por algumas pessoas? E olha só o que os Espíritos responderam. Certamente que se tornará crença geral e marcará nova era na história da humanidade, porque está na natureza e chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. Nós já vemos essas informações da doutrina espírita na internet, no rádio, telenovelas, filmes, universidades estudando a questão da alma humana. Veja só quantas informações tem. Dia chegará que isso se tornará crença comum. Por quê? Porque todos nós trazemos internamente a lei divina. E nós mesmos vamos buscando. Bom, então hoje temos a oportunidade de conhecer ou de ter esse conhecimento da doutrina espírita. Será que essas informações podem modificar as nossas vidas? Será que a crença que Deus é justo e bom, que Deus não erra, a crença na imortalidade, que nós não morremos, que nós continuaremos a viver, a renascer, que estamos aqui destinados à felicidade, será que isso não faz nós repensar e talvez possa modificar nossas vidas? E tem uma pequena história que diz o seguinte, para nós refletirmos. A história é para a gente encerrar nossa conversa, nessa nossa reflexão, que diz o seguinte, que uma senhora avistou à frente da sua casa três seres. Olhou para eles e começou a imaginar que eles estivessem famintos ou com sede e convidou-os para entrar. Quando ela fez esse convite, um deles disse o seguinte: o seu marido está? Não, ele não está. Então nós vamos aguardar o seu marido chegar, aí depois vocês veem lá se vocês querem nos receber. O marido chega e ela retrata a situação e ele diz: mas então vai lá e convide. Convidando novamente, um deles disse o seguinte: olha, só que você vai ter que escolher somente um. Nós três não podemos entrar juntos na sua casa. Ela perguntou: mas por quê? Porque esse daqui é o sucesso, este outro é a fartura, e eu que vos falo chamo-se amor.
você vai ter que escolher um de nós para entrar na sua casa. Ela chega até o marido e diz o seguinte, relatando, e dá a sua opinião. Ó, esposo, vamos chamar então o sucesso? Pense, o sucesso entrando na nossa casa, a gente vai ficar famoso. Não seria interessante? O marido, já fatigado do trabalho, cansado, pensou, mas seria interessante a fartura. Uma vez a fartura entrando em nossa casa, talvez não precise mais trabalhar. E em meio a esse diálogo do marido e esposa, a filha disse o seguinte, mas pai, mãe, não seria melhor nós chamarmos o amor? Porque o amor numa família é o mais importante. Pensaram um pouco mais e cederam à questão da filha. Retornou até a frente da sua casa. Ó, resolvemos convidar o amor para entrar na nossa casa. Nesse momento, levanta-se o amor, a fartura e o sucesso. E ela ficou indignada, mas como assim? Não era só um? Pois bem, se você convidasse o sucesso, a fartura e o amor, sairiam. Se você convidasse a fartura, o sucesso e o amor iam embora. Mas como você convidou o amor, aonde o amor está, ali está a fartura e ali está o sucesso. Fazendo uma reflexão, às vezes nós temos dificuldade na nossa vida material, que é bastante agitada. O que eu escolho para fazer? Será que eu procuro a religiosidade? Será que eu cuido da família? Será que eu estudo? Será que eu trabalho? O que será que eu faço primeiro? E Jesus, quando esteve entre nós há 2000 anos, faz o seguinte convite. Procurai, pois, primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e o restante vos será dado por acréscimo. Para nós refletirmos, eu agradeço a oportunidade e devolvo a palavra